Amém, amados irmãos. Boa noite, graça e a paz. Irmãos, o que eu vi hoje me deixou um pouco alegre, mas ao mesmo tempo meio triste, né? Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida e os anjos do Senhor apareciam para mim, eles me levavam ao céu. Quando eu chegava no céu, irmãos, eu não via o Senhor falar comigo ali, mas o anjo que estava comigo, ele falava assim: senta e observa. E eu sentava ali e observava, irmãos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas algo que me chamava a atenção, eu via, sabe aquele pino do relógio? Eu via um pino daquele muito grande mesmo. E aquele anjo, ele falava assim: você vai ver tudo o que aconteceu até o dia de hoje. Irmãos, e eu comecei a ver desde a criação do Senhor. Esse lugar era para ser um lugar maravilhoso, um lugar onde via a paz, o Espírito do Senhor. E quando aquele ponteiro, ele se movia, passava a cena, e eu começava a ver a primeira queda, e eu comecei a ver, irmãos, muita coisa, e cada dia, ou cada ponteiro que baixava, o coração do Senhor, ele ficava mais triste. Assim, quando eu olhava, irmãos, eu me entristecia também. E eu comecei a ver várias coisas acontecendo, desde os tempos antigos até chegar ao nosso. Irmãos, de lá para cá, nada melhorou. Quando a gente fala que um ano na terra é pior, nós diz para nós mesmos que no outro vai ser melhor. Mas o que eu via acontecendo não era o que a gente imaginava. O Senhor falava: não vai melhorar. A cada dia ou a cada ponteiro que desce, vai piorar. Irmãos, e eu comecei a ver muita coisa. Eu comecei a ver lugares pegando fogo, casas sendo demolidas, pessoas morrendo, crianças sozinhas. Irmãos, eu comecei a ver várias coisas. Eu falava para o Senhor: Senhor, eu não tenho coração para isso. Eu não quero ver isso. Já chega. Já não basta tanta tristeza, Senhor, o que está acontecendo, e eu tenho que passar por isso. Eu tenho que ver tudo isso novamente. E o Senhor falava assim: é necessário tu ver isso. E eu começava ali, irmãos, a contemplar tudo. E o Senhor, ele falava: no meu mundo entrou a iniquidade, entrou a raiva, entrou a prostituição, entrou o rancor, entrou o ódio, entrou o amor, mas o amor de muitos se apagaram. Irmãos, eu comecei a ver várias tempestades acontecer de uma hora para outra, rápido. E aquele ponteiro, ele se movia rápido, até do começo, e ele ia até parar aonde o Senhor falava assim: até aqui está o meu ponteiro. Eu não via o relógio por cima, eu via o ponteiro rodando, mas eu não via o relógio. E eu perguntei do Senhor: Senhor, por que eu não consigo ver o relógio? Ele falava assim: ainda não é hora de você ver ele. Apenas olhar o meu ponteiro a cada dia mais se aproximando do fim. Ele falava assim, irmãos. E ali, naquele momento, ele falava assim: preste atenção, olha o que vai acontecer. Irmãos, e eu via a terra, no solo, onde a gente pisa, ele fica todo transparente. E eu começava a ver o inferno embaixo. E o Senhor me mostrava algumas pessoas que estavam ali. Eu não chegava a descer naquele lugar, mas o Senhor falava assim:
cada uma dessas pessoas me desprezaram, não só como meus dons, mas também a minha palavra, a qual foi pregada, a qual foi ministrada nessa terra. Irmãos, nessa hora gera um temor tão grande no nosso coração, que eu falava assim: Senhor, o que a gente tem que fazer para que a gente não venha parar naquele lugar? E o Senhor, Ele falava bem assim: você está vendo esse relógio? Esses ponteiros, perdão. E eu falava assim: Senhor, eu estou vendo. Ele chegou a hora do meu povo despertar. Chegou a hora do meu povo despertar. Ele dava essa resposta. E quando ele falava isso, eu olhava para a terra novamente e eu via muitas pessoas dispersas. Eu via a destruição em alguns lugares, não só no Rio Grande do Sul. A gente acha que o Rio Grande do Sul foi destruído por si, mas você olhando a destruição em todo o mundo, é tão grande que você não imagina a tristeza. O que a gente está vivendo nesse lugar aqui, essa noite, nós estamos sendo contemplados, irmãos. O que eu vi, que aquelas pessoas clamando o nome do Senhor, dizendo assim: Senhor, envia alguém para nos ajudar nesse lugar. Você não imagina, você não tem noção, irmãos. O meu coração ficou destruído de ver aquilo, de não poder ajudar, de não poder estar ali. Mas a nossa oração, ela tem poder, amados. E eu creio que essa oração, essa noite, ela chegou em coração de muitas pessoas. Assim como aquelas pessoas andaram clamando ao Senhor, o Senhor enviará recursos, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares que está acontecendo coisas piores também. Amém? Essa foi a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que se encontra lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 12, que fala assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, glória a Deus, né? Você acabou de ouvir a experiência do irmão Everton, foi uma experiência de arrebatamento, ou seja, né, ele saiu do corpo dele, né, onde o Senhor o levou, né, para ver essas coisas que você acabou de ouvir. Irmãos, né, coisas dos últimos dias, né, apóstolo, que ele viu. E, queridos, nesses últimos tempos o Senhor, ele tem nos chamado a isso, nos chamado a despertar. O tema da campanha, a campanha tem sido muito forte, tanto no YouTube quanto na igreja. E, queridos, o Senhor tem, irmãos, nos convocado a despertar. Aleluia, porque essa palavra que eu acabei de ler já está se cumprindo. O amor está esfriando, né? Muitas pessoas que andavam na sã doutrina, muitas pessoas que pregavam nas ruas, né, nos presídios, muitas pessoas que faziam a obra de Deus, que tinham experiências fortes com Deus, se desviaram ou, né, simplesmente esfriaram devido a algum ataque de Satanás, né, através de uma mágoa, através de uma palavra, né, que foi falada, e essa pessoa se magoou, se entristeceu. O fato é, irmãos, é que a cada dia, né, tem também o avanço da tecnologia, né, e a cada dia o amor tem esfriado. Mas, irmãos, o Senhor, ele tem despertado ainda um povo a orar, a buscar. Não só nós, é claro, o Senhor tem despertado muitos servos de Deus, né, a buscar a face do Senhor, a reviver o evangelho genuíno, as veredas antigas, a qual traz o verdadeiro avivamento. Irmãos, lá no livro de Atos, os apóstolos, eles lutavam contra bruxos, contra feiticeiros, eles ganhavam almas, eles estavam nas orações unânimes no templo todas as noites. Glória a Deus, eles compartilhavam as bênçãos, eles estavam juntos, eles tinham avivamento, eles recebiam dons. Irmãos, e é isso que Deus tem feito na vida daquele que busca, na vida daquele que ora, na vida daquele que persevera. E você ouviu aí revelações poderosas, coisas,
né, do final dos tempos. E o Senhor, Ele tem um chamado para você despertar. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Nós temos visto que Deus, Ele tem chamado a igreja dos últimos dias, para um despertamento espiritual. E o Senhor tem me levado a meditar muito no livro de Efésios, onde deixa isso muito claro. Esse despertar de Deus já vinha ocorrendo na igreja de Efésios ali. E o apóstolo Paulo, ele trabalhava já isso no caráter da igreja para esse despertamento espiritual, porque é chegada a hora do Senhor, né? O tempo tá encurtado, digamos assim. As pessoas realmente adormeceram. Muitos cristãos já perderam a essência da oração, a essência da verdadeira adoração, de uma vida de comunhão, de uma vida de intimidade com o Senhor. E chegou um tempo que Deus está chamando a atenção do seu povo. Porque quando o Senhor voltar, ninguém vai poder dizer para o Senhor que não sabia que Ele iria voltar, porque está sendo anunciado. E quem são os que anunciam as boas novas? Quem que vai anunciar ao povo que Jesus está voltando? É a igreja do Senhor. Então, essa campanha tem feito uma diferença, tem sido uma explosão de avivamento mesmo nos nossos corações, de despertamento espiritual para a última hora, porque os dias são maus. Essa experiência do irmão Everton deixa muito claro que vai estreitando as coisas, vai estreitar muito mais do que a gente já está vendo. A gente está vendo as catástrofes naturais, a gente está vendo tanta maldade, corrupção, o amor de muitos se esfriando, como diz as Escrituras. A Bíblia está se cumprindo nos últimos dias e o Senhor tem anunciado que vai ficar estreito, mas o justo que persevera, ele tem uma promessa de vida e abundância com o Senhor. Então, assim, é um despertar de Deus para uma vida de intimidade, para um tempo de dependência do Senhor, porque só o Senhor, para nos fazer passar pelos dias maus, suportar os dias maus, dando glória a Deus e aleluia, sabendo que no Senhor estamos seguros, né? Então é um alerta: cuide da sua salvação, cuide da sua vida espiritual, porque o Senhor está voltando e esse mundo aqui está definhando, como diz as Escrituras, né? Então o Senhor está voltando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então eu espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida, tenha te edificado e que você continue perseverando e até o fim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência. Senhor Deus, que o Senhor possa avivar a Tua igreja espalhada pelo mundo. Senhor Deus, Pai, aviva, Senhor, Teus servos, Tuas servas. Senhor, que a trombeta comece a tocar e eles possam ouvir o som da convocação santa do Senhor ao despertamento. Senhor, ao despertamento de grandes sacrifícios, de grandes renúncias, de um grande nível de santidade. Senhor, para que possamos perseverar, continuar nesta guerra, Senhor, até chegar no céu, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.